O dia em que eu pedi demissão em uma das maiores redes de varejo farmacêutico da noite para o dia, depois de 6 anos trabalhados, sem ter nenhum dinheiro guardado e nenhum emprego certo. Vale ressaltar que teve toda uma construção para isso acontecer e tem dois adendos super importantes. Primeiro que a escala era 6 por um, e eu sempre trabalhei no horário do fechamento, que era das 2 horas até as 11 da noite, e assim o horário permaneceu até o último momento. Então eu vou começar com a minha primeira loja. Eu nunca tinha trabalhado na vida, era meu primeiro emprego, e eu era uma pessoa extremamente tímida. E quando eu falo tímido, pensa numa pessoa que na escola ela não falava com ninguém. Eu sempre me protegia de alguma forma, eu usava capuz, eu não conseguia interagir com ninguém. Então aí você imagina, essa pessoa nunca tinha trabalhado na vida, vai pro primeiro emprego. Com certeza ia ser uma experiência totalmente caótica, pelo menos os 3 primeiros meses. Mas assim, eu não conseguia conversar com ninguém, aí, para você ter uma noção, eu entrava 2h40, eu entrava no horário da tarde. Toda vez que era mais ou menos umas 2h30, 2h25, que eu chegava um pouco antes de chegar ao meu horário, eu dava uma volta nas redondezas só para não precisar estar naquele clima, né, agradável que é todo mundo que entra no mesmo turno, supervisor, balconista. Eu era caixa, tinha uma trilha de carreira ali. Ficar aqui conversando era um momento aterrorizante para mim naquela época. Conforme eu fui melhorando, foi passando as semanas, isso ia melhorando cada vez mais. No primeiro mês, eu lembro que foi uma época muito importante para a loja, porque era a loja que mais atendia no setor. Então era uma loja extremamente lotada, era uma loja difícil, os clientes extremamente difíceis, filas constantes, e a loja estava passando por um momento muito complicado. Então, estava passando por uma situação de reestruturação da liderança. Então, literalmente mudou todos os farmacêuticos e todos os supervisores da loja, inclusive a gerente. Para dar um contexto mais ou menos de como que funcionava a farmácia que eu trabalhava, tinha vários cargos. Você começava como operador de caixa, depois você passava para balconista, depois do balconista tinha o supervisor, o farmacêutico que era líder de balcão, e tinha uma pessoa que cuidava da loja toda, que era o gerente de loja. É aí que o negócio começava a ficar um pouco mais complexo para mim. Então, como era uma loja complexa, precisava de uma gerente pulso firme. E bota pulso firme. Era uma gerente com uma fama extremamente complicada no setor, de que precisava fazer a loja acontecer. Até porque a loja estava passando por altos e baixos e ela precisava resolver. Então ela mudou a equipe toda da supervisão. O supervisor que veio a trabalhar comigo de tarde era uma pessoa que eu dava muito bem. Ele era uma pessoa extremamente alegre. Eu demorei um pouco para conseguir me aproximar dele, mas o pouco que eu trabalhava com ele, ele conseguia enxergar uma coisa em mim que eu sempre tive uma vontade muito grande de crescer. Então, mesmo eu não conseguindo conversar direito com o cliente, não conseguindo conversar direito com o funcionário, ele sempre viu um potencial em mim. Inclusive, foi esse potencial que provavelmente não me fez ser desligado na minha experiência. Porque, por outro ponto, tinha o supervisor do intermediário. Para quem não sabe, tem o supervisor de manhã, tem o supervisor da tarde, que era o meu turno, e tinha o supervisor intermediário, que fazia a cobertura dos dois quando um dos dois não tava. Então, por exemplo, o supervisor da tarde folgou, ele vai fazer a cobertura do supervisor da tarde. E a supervisora da manhã folgava, ele fazia a cobertura da supervisora da manhã. Então, acho que por conta do meu jeito, né, que eu era uma pessoa extremamente tímida, ele era extrovertido, ele estava bem com todo mundo, ele acabou pegando o ranço de mim. E isso foi fazer a minha vida na loja um inferno. Então eu lembro de alguns acontecimentos que me deixavam bem transtornados. Eu lembro de um momento específico onde, enfim, ia ter visita do regional, da gerente da loja, e a loja tava meio bagunçada, que tava fazendo a cobertura era o supervisor intermediário. Eu lembro que eu tava no meu horário de almoço, e ele simplesmente começou a gritar comigo pra eu limpar a loja porque a loja tava suja. É claro que, como eu era bobo naquela época, eu simplesmente fui lá e fiz, e a única coisa que eu comentei foi com a farmacêutica da madrugada. Depois eu fiquei sabendo que essa farmacêutica da madrugada foi falar pra gerente, e a gerente ficou extremamente irritada com o supervisor intermediário, é claro que com razão. Mas assim, é basicamente pra vocês terem uma noção do que ele estava disposto pra fazer pra ter uma visão boa da gerente do regional da loja. Eu lembro que quando o meu supervisor da tarde foi entrar de férias, eu lembro que eu ficava pensando todo dia
que eu ia pra loja e ia ser um momento muito estressante, e foi basicamente isso por 30 dias. Ele não gostava de mim, era nítido. Toda vez que eu ia no banheiro por 2 segundos, 1 minuto que seja, ele gritava falando onde que eu estava. E tudo que acontecia comigo, ele passava pra gerente. Até as mesmas coisas que eu não fazia e que não tinha me passado. Eu lembro que a gente tinha que imprimir o cupom, todas as farmácias têm isso basicamente hoje em dia, mas a gente tinha que imprimir o cupom na perfumaria e entregar esse cupomzinho pro cliente. Eu lembro que nunca ninguém tinha me passado isso, e toda vez que eu, de certa forma, abordava o cliente e eu não imprimia, ele falava pra gerente, e a gerente acabou pegando raiva de mim também. E eu não sabia por quê, mas constantemente eu estava tendo vários feedbacks, onde ela falava de como que eu tinha que trabalhar, que eu não falava direito com as pessoas, o que não era mentira, mas eu lembro que eu pensava que eu não ia passar na experiência, depois eu fiquei sabendo que eu só passei na experiência porque o supervisor da tarde, ele via um brilho em mim e eu acabei passando na experiência por conta disso. Mas enfim, acabou se passando alguns meses, e eu fui melhorando muito. Eu lembro que tinha um certo produto que a gente tinha que oferecer no caixa que todo mundo tinha dificuldade de oferecer, e ali eu vi uma oportunidade. Eu lembro que tinha dias que eu conseguia vender 10, 15 de uma vez, sendo que normalmente os caixas não conseguiam vender nem 5. Então, creio que seja por conta disso que a gerente me viu uma oportunidade de eu ser promovido. Aí depois de muito acontecer, depois de 10 meses cravado, eu consegui a minha promoção para balconista na mesma loja. Que eu estava extremamente feliz na época, afinal, não me incomodava trabalhar 6 dias da semana naquele momento. Eu não tinha muito o que fazer mesmo, então aquilo era a minha realidade. E eu consegui ser promovido na mesma loja. E eu fiquei mais ou menos nesse cargo de balconista agora por cerca de 2 anos e meio. Até porque, para dar um contexto, para você conseguir ser promovido para supervisor dessa empresa que eu trabalhava, você tinha que ter 21 anos. Então, como era meu primeiro emprego, eu tinha entrado com 18 anos. E fui promovido para balconista quando eu tinha 19 anos, tinha mais um chão pela frente. O que eu não sabia, e inclusive foi uma coisa que tinha me desanimado muito quando eu descobri, que com cerca de 6 meses, assim, eu já sabia fazer praticamente tudo do próximo cargo. Só que imagina, depois de um tempo você recebe a notícia que na verdade você vai ter que esperar 2 anos. Eu sempre fui uma pessoa que sempre viu o próximo passo, eu sempre tive muita vontade de crescer. Creio que isso me ajudou a galgar esses próximos passos, porque eu sempre conversava com a minha liderança e demonstrava muito interesse para o próximo cargo. Como aconteceu muita coisa nesse meu tempo de balconista, eu vou citar 4 eventos que me marcaram muito. E assim, enfim, eu era muito inocente na época, o que me ajudou a descobrir várias coisas da vida que até então eu não sabia. A primeira coisa delas era relacionada a outra colega de trabalho que eu tinha. E né, como a minha loja tinha muito movimento, eram 3 balconistas do mesmo horário, que era das 2h40. Tinha 2 balconistas que ficavam no intermediário, que iam embora mais ou menos 6, 7 da noite. E essa outra balconista, que era minha colega, ela fazia o mesmo horário que eu. A gente foi promovido ali mais ou menos na mesma época. E assim, a gente se dava super bem, a gente brincava o dia todo, a gente tinha um clima bem descontraído. Então eu fazia brincadeira com ela fazia brincadeira comigo. E quando a gente tinha mais ou menos uns 6, 7 meses, a gente tava treinando pra balconista. Mais ou menos todos os balconistas que estavam naquela época. O supervisor, ele tinha um cartãozinho, normalmente ele tinha dois, que fazia os cancelamentos lá no caixa. Então, normalmente, um ficava com ele, e quando ele estava almoçando, na ausência dele, ele normalmente deixava com um farmacêutico de confiança ou com um balconista. E na maior parte do tempo, eu que ficava com esse cartão extra que ele tinha. Para mim, até então, tava tudo ok, eu não fazia questão de ficar com cartão, para mim, se ficasse com ela, para mim não tinha diferença. Mas normalmente ele deixava o cartão comigo. Até que chegou um fatídico dia onde o supervisor intermediário e o supervisor da tarde tinham fechado a loja, né? Pra quem não sabe fechar, que a gente fala, é quando fica até às 11 horas. E eles estavam conversando na gerência lá em cima. Para eu chegar na gerência, eu preciso passar por um corredor e subir uma escada em espiral. Então, conforme eu ia embora para me trocar, e eu fui subindo a escada, eu comecei a escutar o que eles estavam falando, até porque a porta estava aberta, então dava para escutar do corredor. E eu simplesmente escutei a seguinte frase: eu não acho que o Flávio bateria nela porque eu nunca vi ele ter esse tipo de atitude e nunca deu indício disso acontecer. Cara, naquele momento eu só sei que o meu mundo caiu.
Primeiro que eu não sabia quem era, né? Eu fui descobrir depois. E como assim chega num extremo onde alguém da loja tá falando que eu bati na pessoa, e ainda mais mulher, sendo que eu nunca tinha feito nada disso. A minha sorte é que os supervisores me conheciam. Se os supervisores tivessem raiva de mim, até porque então eu já tinha mudado o quadro do supervisor, né? Já tinham entrado outras pessoas, eu tava totalmente ferrado. Só sei que eu fui subir bem devagarinho pra não fazer barulho na escada, porque a escada fazia bastante barulho. E eu passei pelo corredor, tanto é que quando eu passei no corredor da gerência, eles ficaram quietos na hora, porque acho que eles pensaram, nossa, será que ele escutou? Eu fui, passei pela cozinha, entrei no meu vestiário, comecei a me trocar. Até então eu tava pensando se eu ia pra casa, se eu não falava nada, se amanhã eu tentava questionar eles. Mas, cara, o sentimento de frustração foi tão grande, foi uma coisa tão bizarra que eu escutei, que na hora que eu me troquei, eu simplesmente fui na gerência e fui questionar eles. Perguntado como assim alguém tá falando que eu bati na pessoa. Aí eles foram e me explicaram a situação real. Que essa menina tava falando que eu fazia piada de mau gosto com ela, que eu batia nela. Olha o nível. Eu só sei que eu fui pra casa totalmente transtornado. Nas próximas semanas, né, a gente foi conversar, eu fui conversar com ela, a gerência tentou apaziguar. Eu perdoei, mas acaba que no final sempre fica aquele sentimento de desgosto em relação à pessoa, ainda mais eu que era muito inocente e era uma pessoa que me dava muito bem. Então nem passava pela minha cabeça que uma pessoa simplesmente podia mentir pra tentar prejudicar a outra por conta de motivos como promoção ou tentar puxar o tapete. E foi aí que eu vi que isso podia acontecer de fato. E pra dar um contexto, né, eu fui promovido mais ou menos na época de 2020, né, no final de 2019 para 2020. Então vocês sabem o que aconteceu nesse começo do ano, né? Começou o Covid. Então eu lembro que foi um momento que me marcou muito. Eu ainda era bem fechado e imagina, do nada, você acaba de ser promovido, tem que lidar com um cenário onde tá todo mundo doente. E eu lembro que o pessoal da loja pegava atestado e ficava 15 dias em casa. Então foi uma época bem conturbada. Todo mundo comprando álcool gel, a farmácia lotada. Eu lembro que teve recordes de venda. Acho que para todas as farmácias naquela época. O pessoal comprava álcool gel, comprava máscara. A gente ficava naquele sentimento do que podia acontecer no próximo dia. Do nada, todo mundo da loja tinha que usar máscara, não estava acostumado com aquilo. Eu lembro que foi uma época bem conturbada. E com isso, a gente entra no terceiro tópico, que foi uma coisa que provavelmente foi o começo do fim, onde eu comecei a ter um desgosto pela empresa que eu trabalhava. Até então, eu me via fazendo plano de carreira, mas foi acontecendo um absurdo atrás de absurdo. Como os clientes, eles não, normalmente alguns eram terceira idade, tinham comorbidade, eles não podiam vir até a loja, a empresa desenvolveu um programa de entrega na vizinhança, onde o cliente podia receber o medicamento na casa dele. Aí você pensa comigo, nossa, bacana essa iniciativa, né? Faz sentido até para aquela época. Mas você pensa que contrataram um motoboy, que contrataram mais funcionário. Por que não pegar os funcionários da própria loja, onde a gente não conseguia nem entregar as demandas direito, a gente não conseguia, muitos meses, entregar validade, atender todos os clientes que entravam na loja, até porque era uma loja muito movimentada. No raio de 500 metros, a gente, atendente, tinha que entregar o produto na casa do cliente. Que normalmente esses 500 metros não eram respeitados, normalmente passava de, às vezes, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, normalmente, em sol mesmo, chuva, a gente tinha maquininha. Às vezes saía com dinheiro, porque tinha a opção de pagar no dinheiro. E entregar na casa do cliente. Não importa se tava sol, como é que a loja tava. E tinha meta para entrega na vizinhança também. Eu lembro que aconteceu duas coisas que me marcaram muito. Uma foi de um produto que eu tinha que entregar a 1 quilômetro de distância. Eu trabalhava numa avenida que, para você chegar na loja, você tinha que subir uma subida muito grande. E eu lembro que no dia estava fazendo um sol escaldante e a cliente pediu para entregar um Lactopurga Cartela. Para quem não sabe, o Lactopurga Cartela é um produto bem baratinho. Na época eu devia dar uns 2, 3 reais. Então o supervisor teve a brilhante ideia de me fazer entregar esse produto com a loja extremamente lotada.
E eu lembro que pra descer já foi difícil. Então você imagina, pra descer esse 1 quilômetro já foi difícil no sol escaldante. Eu tive que entregar esse lactopurga pra cliente. Pra subir foi desesperador. Eu lembro que eu cheguei na loja pingando. Eu lembro que eu fui correndo pra ser o mais rápido possível, até porque a loja tava com o quadro desfocado no dia. Eu lembro que o supervisor simplesmente chegou pra mim e falou que eu tinha demorado. E, na época eu era bem bobinho, às vezes eu ia entregar um produto e pra não demorar muito, eu ia chegar na loja quanto antes, às vezes o cliente demorava pra descer. Eu lembro que teve 2 vezes que eu pedi Uber. Tadinho, né? Você imagina, a pessoa, ela quer crescer na vida, ela faz absurdos pra conseguir ser promovido. Pra chegar na loja o quanto antes. Hoje em dia, claro que eu não faria isso, mas na época eu era muito inocente. E claro que teve um momento pra mim que foi um absurdo, que tava chovendo muito forte. E eu ia fazer uma entrega. Eu cheguei e questionei pra gerente, né? Eu acho que não dá pra fazer entrega porque tá chovendo muito. E sair nessa chuva vai ser meio inviável. Eu lembro que ela só falou a frase: Ué, só levar um guarda-chuva. Meus amigos, esse guarda-chuva não adiantou nada, porque o vento que tava tão forte que a chuva tava vindo toda em mim. Eu lembro que eu tava com 2 sacolas, porque o cliente tinha vestido bastante coisa, uma maquininha na mão, um guarda-chuva na outra. Eu lembro que faltava braço pra eu conseguir segurar tudo aquilo. Até que quando eu tava chegando na rua do cliente, a maquininha não cai no meio da rua. Eu tropecei, bati o joelho, ralei todo o joelho, sujei toda a minha calça. Tinha um rolinho da maquininha, que era onde saiu o comprovante, saiu rolando no chão. Eu tive que parar no meio da rua com todos os carros buzinando. E eu literalmente me machuquei, eu sangrei na época. Eu cheguei na loja todo ferrado, com a roupa toda suja. Eu lembro que eu era tão inocente que na época eu simplesmente falei pra supervisora se eu não podia ir almoçar e jantar naquele momento pra, em casa, tomar um banho e voltar pra loja. Claro que hoje em dia eu teria uma atitude completamente diferente e deixei passar. Mas era mais ou menos esses absurdos que de vez em quando acontecia por conta que a gente tinha que sair disposto a pegar qualquer vírus que acontecia, porque a gente estava usando máscara, mas a gente estava propenso a pegar o vírus. Enfim, aí depois de 2 anos e meio, né, que eu tinha completado 21 anos, surgiu a oportunidade de ser promovido lá pro Ipiranga para supervisor. Eu lembro que foi bem complicado pra mim, de repente, assumir um cargo de liderança, porque eu era uma pessoa que ainda tinha muito resquício de timidez, eu tinha melhorado bastante. Mas eu lembro que quando eu tinha reunião na loja, em que eu tinha que falar alguma coisa, eu lembro de eventos em que eu me tremia todo, na hora de falar eu gaguejava e era muito aterrorizante pra mim. Mas aí eu me via numa situação que, como eu fui promovido, a gente tem que saber liderar uma equipe. Eu tinha muita insegurança na época, eu não pensei que as pessoas iam me escutar, né? Eu ia conseguir delegar as funções para as pessoas, mas eu tive uma grata surpresa de eu conseguir desenrolar isso muito bem. Eu lembro que meus 6 primeiros meses como supervisor foi bem tranquilo, eu tinha uma equipe muito boa, onde a loja fluía, inclusive os números da loja cresceram muito. Eu tinha uma equipe extremamente boa. Até que eu tive a primeira oportunidade de fazer a cobertura da minha gerente, que tinha entrado de férias na época, com 6 meses. E aí que as coisas começaram a desandar. Porque quando você vai fazer a cobertura de gerente, você não vai ser só o gerente da loja, você vai ter que fazer o seu papel como supervisor. Eu lembro que na época o quadro estava bem desfalcado. Eu tinha que ficar pedindo ajuda de outras lojas para me ajudar em alguns dias que os atendentes estavam de folga, não tinha atendente para fazer a cobertura no dia. Então foi um momento bem caótico para mim. Eu fiquei mais ou menos nessa por um mês até que a gerente chegou e como ela estava passando por um momento bem delicado, ela estava com depressão e ansiedade, ela teve que se ausentar por mais 5 meses. Então eu fiquei fazendo essa cobertura, trabalhando como gerente de loja, claro, sem receber por isso, por mais ou menos cerca de 4 meses. Eu lembro que foi uma época bem difícil para mim, eu não me dava bem com a supervisora na época. Aconteceu muita coisa relacionada com essa supervisora, mas que seria bom eu fazer em um vídeo à parte. Porque realmente aconteceu muita coisa e a gente tinha muito atrito por vários motivos. Mas enfim, não vem ao caso nesse vídeo. Até que eu conversava com o meu gerente regional na época, que era o gerente que cuidava das lojas do setor, que na época era da Zona Leste. E eu falava pra ele, olha, tô fazendo um papel como gerente, eu sei que eu tenho capacidade, até minha autoestima tinha mudado completamente. E eu saí de um cenário onde eu não me via como liderança para um cenário em que eu conseguia me visualizar sendo promovido para gerente. Eu não sei se na época ele realmente tinha a intenção ou se ele viu uma oportunidade de
consegui se aproveitar dessa fome de crescer que eu tinha. Até porque eu só tava na empresa justamente por esse motivo de conseguir ser promovido e fazer a trilha de carreira. Era o único motivo que eu tava na empresa. E esse vai ser um ponto importante da minha saída depois. Até que chegou uma oportunidade de eu ser transferido para outra loja, porque ele sabia que eu tinha que ter, sabia que eu tinha que ter experiência em outras lojas para ficar mais completo e conseguir ser promovido. Que eu fui promovido para uma loja da Moca, que por curiosidade era a loja que a ficante do meu irmão gêmeo tava, e eu fui para essa loja. Mal eu sabia o que estava por vir. Pensa numa loja com um clima completamente caótico, onde você chegava na loja era palpável que as pessoas não se gostavam. A gerente era odiada por todo mundo da loja. O gerente, numa noção, teve que fazer várias e várias reuniões para ver se melhorava um pouco o clima da loja. Tinha várias pessoas lá que não se gostavam. E o regional, como ele via a capacidade de mim, ele viu uma oportunidade de eu conseguir fazer alguma mudança naquela loja. Eu fiquei 2 meses na loja, mas as coisas que eu vou falar aqui parece que eu fiquei um ano, porque aconteceu tanta coisa. Eu tinha uma equipe da tarde que estava extremamente motivada. Melhorou um pouquinho, né? A gente tinha uma intimidade muito boa. Mas a operadora de caixa tinha uma ansiedade bem forte. E o balconista na época tinha. Tava completamente estressado com a gerente. E ele dava atestado atrás de atestado, então basicamente ele não ia pra loja. E quando ele voltou de férias, ele pediu as contas. Então o quadro tava completamente desfalcado. Eu já. Todo dia eu pensava se eu ia trabalhar sozinho na loja, porque como minha equipe toda tava desmotivada e tava com uma ansiedade atacada, eu não sabia se eles iam ir pra loja. E para completar, nesses 2 meses, o regional demitiu a gerente. Então, mais uma vez, eu tive que ficar responsável pela loja. E nesse tempo que eu estava responsável, eu sofri em menos de 10 dias 2 assaltos diferentes. Então, se a situação estava ruim na loja, o negócio só desandou. Era os funcionários chorando, eu não sabia o que fazer. Eu só sei que eu conversei com o regional que eu precisava sair daquela loja. Eu precisava de uma loja, de outra loja do setor. Aí que ele me deu a oportunidade de eu trabalhar na minha última loja, que era a loja que mais atendia na Zona Leste, mas eu tava ainda com essa vontade gigante de ser promovido para gerente. Eu tinha um acordo com ele e com o gerente dessa loja na época que eu só ia para essa loja para ser promovido para gerente. Então ia ser uma coisa rápida de 5 ou 6 meses só para eu desenvolver o que precisava ser desenvolvido e já consegui partir para o próximo cargo. Só que depois de 2 meses nessa loja que eu tava, teve a mudança do regional. Então, todo o trabalho que eu tinha feito, que o regional sabia do meu trabalho e que eu conseguia ser promovido, simplesmente foi por água abaixo, porque entrou outra regional que não sabia do meu trabalho, não sabia se eu era bom. E o gerente que eu gostava bastante e realmente me treinava e queria que eu fosse promovido, foi transferido para outra loja. Então eu fiquei nessa por 1 ano e 2 meses, numa loja que era extremamente caótica. Eu lembro de chegar no nível de ansiedade absurdo, onde toda vez que eu ia pra loja e voltava pra casa e voltava transtornado. Aí que a gente entra na última parte, que foi quando eu falei que eu precisava conversar com a regional. Como eu já tava de saco cheio, eu já não tava com uma relação muito boa com o meu gerente da época. Então a gente tava tendo uns atritos sim. Minha saúde tava decaindo. Saúde realmente física. Tava com várias alergias no corpo. Tava passando por uma situação mental bem complicada. E eu fui questionar a regional que eu precisava falar com ela um dia. Teve esse dia que ela foi pra loja, que foi meu último dia, que eu já tava decidido. Dependendo da resposta que ela for me dar, eu vou pedir as contas. Então ela foi pra loja. Eu tive essa conversa com ela, com o gerente do lado. E eu falei a seguinte forma: eu preciso ser promovido, eu sinto que eu já mostrei meu trabalho, eu já fiz várias coberturas de gerente, inclusive o gerente que estava nessa época na loja, eu fiz a cobertura dele também. Então eu precisava saber o que que faltava e o que que precisava para ser promovido. Ou se não fosse me promover naquela época, fosse me colocar num horário melhor, seja de manhã, até porque esses 5 anos que eu fiquei na loja, eu fiquei no período da tarde. Então já estava bem complicado para mim, eu tinha trancado a faculdade uns um ano atrás, porque não estava conseguindo conciliar. Claramente foi uma pior decisão da minha vida, porque a faculdade sempre é prioridade, e eu voltei a fazer, porque eu entendia que se eu fosse virar alguma coisa na vida, ia ser pela faculdade. Eu só sei que a resposta que a regional me deu foi bizarra e foi o estopim para eu pedir as contas. Ela falou que tudo que eu estava passando naquela época não era culpa da empresa, em que ela não via um cenário em que eu fosse ser promovido num futuro próximo. Então, ou seja, todas aquelas coberturas de gerente que eu tive não valeu para nada.
Eu só sei que depois dessa conversa que eu tive com ela, eu só tinha certeza de uma coisa, que eu ia pedir as contas. Ela foi embora, eu só sei que eu nem me troquei pra descer na loja, e o gerente que tava naquela época me chamou, extremamente puto, porque já era pra ter descido pra trabalhar, e foi quando eu falei pra ele que eu ia pedir as contas. Eu lembro que ele ficou completamente transtornado, até porque a supervisora da manhã já tinha sido demitida, e eu ia pedir as contas, então ele ia ficar sem supervisor. Eu lembro que o gerente ficou transtornado, ligou pra regional. E uma coisa que eu sempre tive, né, quando era supervisor, até porque quando eu era atendente, várias coisas que os supervisores faziam que eu não concordava de ajudar a equipe, de estar lá sempre presente, eu sempre procurei fazer quando era supervisor. Então, pelo menos nesses 3 anos que eu fui como supervisor, uma coisa que eu sempre me orgulhei foi que eu sempre tive a equipe comigo. Eu conseguia conciliar entre ser um supervisor que as pessoas gostam, mas ao mesmo tempo eles me respeitavam. Então a equipe sempre foi muito próxima a mim. Então eu lembro que, como eles eram bem apegados a mim, no dia que eu pedi as contas, a loja ela ficou bem caótica e eu lembro que teve um atendente que pediu as contas junto comigo. Então a loja ficou numa situação completamente caótica. Eu me despedi de todo mundo, chorei, vários atendentes meus choraram. Uma coisa que eu sempre vou levar comigo são as pessoas que eu trabalhei. Mas enfim, né? O único motivo, como eu falei, que eu tava naquela empresa era para fazer o trilho de carreira, para ser promovido. Então, se eles tiraram isso de mim, não tinha motivo de eu estar lá. Até porque muitas coisas começaram a realmente me incomodar com uma escala 6x1. Que parece que quem trabalha na escala e trabalha hoje sabe como que é. Parece que a gente entra no modo automático, a gente simplesmente vai pro trabalho, vai para casa e a gente fica nesse ciclo. Quando você menos imagina, já se passou anos da sua vida. Então é uma escala bem puxada. E pouco a pouco, com as coisas que foram acontecendo, foi me desanimando bastante. Uma coisa que eu me arrependo bastante na época que eu fiz, eu não tinha nada em mente. Eu não estava mandando currículo também. Então nesse dia que eu pedi as contas, eu não tinha nada em mente. Mas a sensação de você sair da loja e ter um peso tirado das suas costas, eu lembro que foi uma das sensações mais gratificantes que eu tive na vida. Tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que tinha acontecido comigo, eu larguei na loja naquele dia. Então foi, não me arrependo de nada, foi um dia muito bom pra mim. E a única coisa que eu teria feito de diferente mesmo foi só ter saído realmente quando tivesse alguma coisa engatada, já uma coisa certa. E é isso, esse foi meu relato como CLT na escala 6x1. Esse é o meu primeiro vídeo, então não vai ficar com aquela qualidade absurda. Mas eu vi mais como uma válvula de escape, eu acho que eu precisava, pelo menos, começar. Já é uma coisa que vem. Algumas coisas acontecendo na minha vida que vem me afetando e eu sinto que eu precisava de alguma coisa pra, enfim, desabafar, ou pelo menos começar alguma coisa e criar alguma coisa. Se vocês se interessarem, eu tenho um irmão gêmeo que teve o mesmo relato, ele também trabalhou na mesma empresa, e o vídeo vai estar no canal.